Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos passando aqui para trazer a visão do meio-dia. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos falando sobre as revelações de Deus para esses últimos dias. Apóstolo João, na ilha de Patmos, recebeu essas revelações dos últimos dias. E esses dias que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo as profecias do livro de Apocalipse. É importante que você compreenda. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê as palavras deste livro. A Bíblia diz que esse livro é algo que vai trazer para a tua vida as revelações que nós estamos passando hoje. Então, eu gostaria de falar com você hoje sobre a abertura do sexto selo. E esse sexto selo está em Apocalipse capítulo 6, no versículo 12, que a palavra de Deus vai dizer assim, olha: e vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco, feito de cinza. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como figueira que deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes, as ilhas, foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos escravos, todo livre, se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, olha o que eles vão dizer: caia sobre nós, esconda-nos a face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia, a ira deles, e quem poderá subsistir? Olha que interessante, é importante demais essa palavra para você entender aqui o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo. O livro de Apocalipse, ele fala de muitas figuras, e essas figuras por trás dela tem as revelações de Deus. Deus fala através de parábolas, de figuras, mas quando você se aprofunda no mistério de Deus para entender as revelações dele, ele revela para você todas essas coisas. Eu gostaria de falar algo para você, não teológico, mas algo revelado através de jejum, oração, de busca com Deus, para trazer uma revelação de Deus para a tua vida, sobre o que está acontecendo aqui, sobre quando o sexto selo ele é quebrado. A Bíblia diz que quando o sexto selo é quebrado, a primeira coisa, a Bíblia diz que houve um grande terremoto na terra. E a Bíblia diz que o sol se tornou negro e a lua se tornou vermelha como sangue. Ora, o que Jesus está querendo dizer aqui são duas figuras. Mas quando você entende que quando José, ele sonha, a Bíblia diz lá, quando ele está sonhando, ele vê o sol e ele vê a lua se prostrando diante dele. E o pai dele, que se chamava Jacó, junto com a tua mãe, Raquel, o pai pergunta assim: será que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você, José? Ali o que Deus estava mostrando para José era o futuro. O que Deus estava mostrando para José é o que Deus está querendo mostrar para nós hoje. Algo sobre o futuro. Deus sempre vai te alertar. Deus sempre vai falar na frente para você, para que você não caia, para que você não desvie a face dos propósitos de Deus. Tudo que tem acontecido hoje, tudo que tem se passado hoje, já está escrito. O que nós lemos aqui, quando você vai para o livro de Isaías, você vai entender que todas as profecias que nós lemos aqui, inclusive essa, acontece lá. Está acontecendo lá. Então, quando você compreende isso, você vai dizer assim: puxa, Deus é um Deus onisciente, onipresente. Então Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o teu futuro. Por isso que ele te revela essas coisas. Quando José recebe aquela revelação, Jacó não entende. Mas lá na frente, quando a fome chega, ele vai entender, porque José é levado para o Egito. E a Bíblia diz que lá no Egito, começa 7 anos de fome. As pragas, a fome começa a chegar, a assolar aquele lugar. E a Bíblia diz que José, naquele meio, ele se transforma no governador. E quando ele transforma no governador, ele salva aquelas pessoas. E quem ele salva é a família dele. Que a Bíblia diz que quando Jacó desce para o Egito,
ele tem que entender que a palavra que Deus tinha profetizado lá atrás estava se cumprindo na vida dele. E esse mesmo Jacó, se você ler a Bíblia, no Vale de Jaboque, quando ele briga com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Deus diz, não será chamado mais Jacó, mas sim Israel. Então, quando você vê aqui essa profecia falando sobre o sol e a lua, o sol negro, trevas, e a lua, ela está vermelha de sangue, está falando sobre guerras. E nós temos visto isso acontecer. Está falando sobre Israel cercado de trevas e cercado de guerras. Você que está vivendo hoje, você sabe que isso está se cumprindo. Olha como está Israel cercada pelo inimigo. Um barril de pólvora, pronto para explodir qualquer momento a guerra ali. Aqui a Bíblia está falando sobre isso. E você vai entender depois que a profecia que fala sobre Israel vai se cumprir, que todo Israel será salvo. Então, é importante você entender que a Bíblia está falando aqui sobre esta guerra, esta batalha. E a Bíblia diz que no meio disso tudo acontece outro acontecimento. Olha que interessante, a Bíblia diz que no meio disso tudo, no versículo 14, diz assim, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando enrola. A Bíblia diz que o céu, ele se recolhe. Vou repetir para você entender, o céu se recolhe. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o arrebatamento da igreja. Aqui a Bíblia diz que o céu é tirado da terra. Ouça, igreja, o céu é tirado. Os profetas, os discípulos, os apóstolos, todos profetizaram a vinda de Cristo. Todos sabem que Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer aqui que o céu é tirado daqui. Ele se recolhe da terra. Quando Jesus veio pregar, qual que era a pregação de Jesus? Ele dizia, é chegado o reino dos céus. Jesus veio para trazer o céu na terra. Mas vai chegar uma hora que Jesus, pela palavra de Deus, ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai tirar o reino dos céus aqui da terra. Pela palavra de Deus você vai entender no decorrer do livro de Apocalipse. Vai haver a tribulação, a grande tribulação. As 7 pragas da ira de Deus. Isso tudo nós vamos falar sobre isso. Mas aqui é importante que você entenda que o arrebatamento da igreja está próximo a acontecer. Olha para Israel. Olha para as guerras que estão ali, estão tentando agora traçar um acordo de paz. Mas não se iluda com isso. Nós vamos falar depois também sobre o anticristo, que ele não vai vir com guerra, vai vir com paz. Mas é importante você entender isso, que um dia o céu será tirado da terra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos o dia. E a Bíblia diz que quando as pessoas percebem que o céu saiu, as pessoas começam a se esconder, não nas igrejas. Olha o que a Bíblia vai dizer, que os reis da terra, os poderosos, a Bíblia diz que os escravos, os livres, eles percebem que o céu não está aqui mais, porque ele se enrolou. E eles começam a correr não para a igreja mais, mas a Bíblia diz que eles vão correr para as cavernas, para os penhascos. E sabe qual que é a oração dele? Caia sobre nós, esconda-nos daquele que está sentado no trono. Eles percebem que algo aconteceu aqui. Eles percebem que algo aconteceu neste lugar. Então eles estão escondendo em caverna e pedindo a morte, dizendo, olha, cai as cavernas sobre nós estamos perdidos. Por quê? Aí ele vai revelar, por causa do dia da ira de Deus. Porque é por causa da ira. E ele diz, quem poderá subsistir? Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que eles estão preocupados. Por quê? Porque eles ficaram. Muitas pessoas hoje estão brincando. Muitas pessoas acham que esse dia nunca vai chegar. A Bíblia está aqui bem clara, ela vai chegar. A Bíblia ela vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir. E olha que interessante para que você entenda. Nós falamos sobre os 4 cavaleiros. No capítulo 7, quando o arrebatamento da igreja acontece, Deus agora ele se volta para Jerusalém, para Israel.
Deus agora vai se voltar e cumprir a palavra dele, que todo Israel será salvo. A promessa de Isaías, a promessa dos profetas, a promessa de Ezequiel, que um dia Deus estaria trocando o coração deles, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne a eles. Um dia isso vai acontecer, está próximo de acontecer. No capítulo 7 diz assim, olha, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as águas alguma. Vi outro anjo que subiu da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e o mar. Olha que interessante, lembra quando nós falamos sobre os 4 cavaleiros? Que danificavam a terra, o cavaleiro preto, o amarelo, o branco, o vermelho. Agora a Bíblia diz que lá do céu, agora uma voz pare, não danifique mais a terra. Espere um pouco. A Bíblia diz que nesse tempo, quando se para os 4 cavaleiros, é simplesmente para uma coisa, está aqui na Bíblia. Ele diz, ora, para que nós colocamos o selo naqueles que vão ser salvos por Deus. Só que esse selo, quando você continua lendo, você vai ver que esses que recebem o selo são aquelas pessoas das tribos de Israel. Ele vai dizer no versículo 6, da tribo de Azer, 12.000. E ele continua dizendo sobre as tribos que vão ser marcadas por Deus. Que é isso? É o selo do Espírito Santo que hoje eu e você temos. Quando Paulo fala em Efésios, capítulo 1, 13, que nós somos selados com o Espírito Santo, esse selo do Espírito Santo é aquilo que separa nós das pessoas da terra. É aquilo que separa eu e você das pessoas que não acreditam em Deus. Esse mesmo selo, ele agora vai ser depositado na vida daqueles que acreditarem em Jesus, porque Israel agora vai aceitar Jesus. Nós vamos falar disso no capítulo 12. E eles vão ser selados. Mas é importante que você entenda que o céu, ele controla tudo. O céu determina tudo. E quando você entende isso, que Deus está no controle de todas as coisas, você não perde sua salvação. Você não perde aquilo que Deus tem para você. Você não perde as bênçãos de Deus. Se você continuar no capítulo 7, você vai ver a visão de uma grande multidão que está vestida de branco. Nós lemos ela, nós falamos sobre ela. É importante você entender isso. Jesus está voltando. O sol e a lua estão ficando negros, estão ficando cheios de sangue. Isso é um sinal da volta de Cristo. As guerras estão acontecendo em Israel, é a volta de Jesus. E um dia o céu será recolhido como um pergaminho. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser de qualquer momento. Como está a sua vida com Deus? Por isso que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Reconcilie com Deus. Talvez você está do outro lado, aceite Jesus. Não faça parte dessas pessoas que vão ficar gritando, se escondendo dentro da caverna. Não faça parte dessas pessoas que vão participar da ira de Deus. Eu faço um alerta para você. Receba o selo de Deus aonde você está. Receba o selo do Espírito Santo. Abandone o pecado, o erro, o engano deste mundo. Receba o selo. Pastor, como que eu faço? Apenas creia. Apenas faça uma oração de fé onde você está. Que o Espírito Santo de Deus vai visitar você. Fecha teus olhos. Pai, eu lhe peço por esta vida. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, Deus. Esta pessoa, meu Pai, que precisa do Senhor. Essa pessoa que precisa desse selo do teu Espírito, ó Pai. Senhor, visita ela agora, onde ela estiver, no hospital, no presídio, aonde ela estiver, Deus querido, Deus de glória. Meu Deus, perdoa ela, salva esta vida, coloque o selo do teu Espírito nela agora, ó Pai. Liberta ela, Deus, de todo mal. Cura e abençoa esta vida agora, em nome de Jesus, ó Deus.
E eu profetizo um milagre e a bênção sobre esta vida, em nome de Jesus. Receba o selo de Deus aí agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Que você conserve esse selo de Deus, porque Jesus está voltando. Deus abençoe você, em nome de Jesus.